Olá a todos mais uma vez, neste vídeo vou estar a fazer review do Power Rangers Dino Charge Action Figures da Bandai. E finalmente o pack que eu estava à espera dos Power Rangers Dino Charge. Nem vi exclusivamente dos Estados Unidos, como podem ver aqui, exclusivo Toys R Us. Comprei este pack de propósito por causa deste acessório Battle Gear, pelo menos é o que diz aqui, Exclusive Battle Gear. Não sei quando é que esta série vai sair em Portugal, provavelmente próximo ano ou daqui a 2 anos. Eu não sei, eu como não vejo Power Rangers em Portugal, não sei exatamente qual é a série que está a dar, penso que seja os Mega Force. Aqui atrás da caixa tem as imagens de cada um, das figuras que inclui. Figura Bônus, Fury. Aqui diz um pequeno resumo da série. Já tinha cortado com fita cola aqui na caixa. É o desespero. Aqui mostra o que é que traz, né? As figuras, as 5 espadas, o Battle Gear, né? Acho que, não sei o nome disto ainda bem americano, estou habituado à série japonesa, que é o Gabo Revolver. Eu gosto sempre destas caixas porque são giras para display. Não vai ser o meu caso, que gosto de pôr as figuras em vitrines. Yeah, aqui está. Já tirar a rosa. Yeah. Esta coisinha aqui. Lá está para remover isto, mas não interessa muito remover. Bem, os braços mexem. 360 graus. Vamos também. Vida à saia. A perna não vai para cima nem para baixo. Só mesmo joelho. Apesar de ser uma figura de ação, os detalhes da cor estão fantásticos. Aqui é Gabo Revolver. Como já disse, ainda não sei bem o nome americano, ainda só vi, acho que foi 6 ou 7 episódios, foi os que saíram até agora. Todos os fins de semana sai um. E lá vou correr vê-lo. Há bocado esqueci de mostrar as cabeças deles. Rodas 360 graus, mas depois como chega aqui não vira bem. Mas também não interessa porque ninguém vai pôr as cabeças atrás, né? But I love it. Agora que eu estou aqui a ver, temos aqui um buracozinho na cintura, a parte lateral da cintura. E como aqui o Gabo Revolver tem aqui este espinhozinho, lá como é que isto se chama, encaixa aqui. Yeah. Eu acho que eles deviam ter. Ok. Acho que eles deviam ter pintado o revólver de outra cor. Acho que devia ter sido amarelo, visto que é a cor mais predominante da arma. Há pessoas que às vezes pintam estas coisas, mas eu não me vou aventurar nisso. Acho que isso. E aqui está o famoso Homem das Cavernas, que ficou milhões de anos preso no gelo. Se calhar por isso é que ele é azul. Yeah. Geralmente os vermelhos são os meus favoritos. Os vermelhos, depois o preto e o verde. Mas geralmente o vermelho é o meu favorito. Aqui a espada. As armas, por acaso, encaixam-se bem na mão. A arma não vai cair. Temos articulação, pronto, é igual ao azul. Não há nada de novo. Gosto do detalhe
do T-Rex. Para quem quer colecionar Super Sentais, eu aconselho a Sagar. A nível de talho, estas figuras não há nada que falhe. Nada mesmo. Mas pronto, posso já dizer que são bastante mais caras. Talvez uma figura destas assim em média custa 10 a 15 euros, enquanto que uma destas se calhar 30, 50, depende. E o resto desta coleção, da SH, eles vêm a pares. Este é o único personagem. Este e o Dourado são os únicos personagens que vêm sozinhos. Mas pronto, isso eu vou deixar para outra altura, que não é para aqui chamar. E agora estava a reparar aqui no talho, eles não pintaram esta parte de trás de amarelo, como na série. Mas pronto, também não é por aí. Só que fazer uma meia comparação. Pronto, falta aqui a pintura de amarelo. Aqui é vermelho. De lado. Isto é idêntico. Aqui tem o. Aqui tem o talho do cinto. Aqui o desenho. O talho dele está só remarcado. Não sabe. Por incrível que pareça, da Bandai é ligeiramente maior. Isto também é mais muscular. O vermelho deste é mais escuro. Aqui o talho das mãos também. Aqui está branco. Os punhos aqui estão prateados. Posso dizer que a única diferença destes dois é que este parece que não esteroides e este não faz exercício nenhum. So, I'll kick your ass. Agora as armas. E a espada e o revólver da Bandai. E... Incrível que pareça, da Bandai parece maior. Como eu estava a dizer há bocado do revólver, acho que esta cor amarela podiam ter inserido aqui. Mesmo sem estes. Nem dá para colocar por causa da lei do gatilho, mas fica fixe, fica-lhe bem. Nem por isso. Ora, aqui uma visão mais ampla, baixo acima do Ranger vermelho. Estão muito fixe estas figuras, apesar de estarem cheias de esteroides. Estas figuras, caso estejam aí a pensar, ainda não estão à venda em Portugal, atenção. Penso que as únicas figuras Power Rangers que não estão à venda em Portugal são só as Mega Force. Este é o meu personagem favorito da série. Mesmo em Kyoruja, o preto é o meu favorito. O talho deste está incrível. Gosto imenso das cores que usaram, está mesmo idêntico. Ranger preto. Eu não sei porque é que estes bonecos estão sempre tão musculados. Bem, antes que eu me esqueça, isto aqui atrás veio aqui um pacotezinho do resto das armas. Atenção. O personagem tem direito a um cabo revólver e uma espada. Está aqui tudo, portanto não falta nada. Já vou abrir isto, agora não interessa. Agora está mesmo aqui. Mais engraçado, eles colocaram esta figura mesmo exatamente como o Kyoru verde ou o Ranger verde usa a espada, que é assim. A mesma versão japonesa também usa assim. Aliás, para quem já viu Dino Charge, penso que é no segundo ou terceiro episódio que ele está a treinar lá dentro do comando central com as bolas de ténis. E acho que foi engraçado eles terem colocado o personagem assim. Looks perfect. Tem mais elásticos que sei lá o quê.
Bem, não é que seja muito diferente do pau arranjo. Deixa eu ver os tamanhos. Praticamente o mesmo. Há aqui um pormenor na articulação do Fury que estou bastante surpreendido, que é aqui os pés. São ligeiramente articulados. De qualquer maneira faz toda a diferença. Torna o boneco mais objetivo, quer dizer. Pode ter mais poses. Bem, já mostrei as figuras todas, agora vou mostrar aqui a Battle Gear. E já está. Isto parece corno de um gelado. Cabe perfeitamente. Eu acho que isto na série é bem maior, mas pronto, não interessa. Posso dizer que comprei este pack de propósito por causa disto. Porque, aliás, como diz na caixa, isto é um acessório exclusivo. A única coisa que perdem ao comprar as figuras individual é mesmo só isto. Se não forem tão picuinhos como eu, mas mesmo assim acho que estes packs são sempre mais económicos do que comprá-los individual. Como eu estava a dizer, eu ia colocar as figuras na vitrine, não ia deixá-las na caixa. Aqui aproximar. A caixa é, pá, é muito gira, né? E tal. Provavelmente deve dizer aqui guardar para futuras referências. Se estiverem com pouco espaço, sabem o que é que podem fazer à caixa? Olha, manda a caixa para o lixo para caralho. Não, vamos guardá-la aqui, quietinha. Ó, aqui, meio sossegadinha. Obrigado por terem visto este vídeo, espero que tenham gostado do mesmo e das figuras. Não se esqueçam de subscrever neste canal, clicar gosto na nossa página de Facebook. Até lá, fiquem bem.